Ah, finalmente eu posso relaxar de verdade. Depois da bagunça com o Kichuri no último vídeo, acho que agora sim posso tirar um dia de folga. Ah, você tá de sacanagem. Opa! Ink aqui. E não, eu não falei sacanagem. Semana passada eu comecei falando das criaturas de Lovecraft. Começando pelo mais famoso, Cthulhu. E naquele vídeo eu mencionei várias outras entidades conhecidas, como Azathoth, o deus cego idiota, Hastur, o impronunciável, Tissatora, Esse sapo aqui, ele sim é impronunciável. Mas tem uma criatura, ou melhor, divindade, que eu mencionei e prometi falar sobre. Entre todos os horrores criados por H.P. Lovecraft, existe um que não dorme, não espera e que nunca esteve tão distante da humanidade. Nyarlathotep, o caos rastejante, a provável entidade mais inteligente e perigosa de Lovecraft. Uma entidade que, há eras, manipula silenciosamente a história da humanidade, agindo nas sombras, sempre entre nós. E hoje eu vou revelar as intenções dessa entidade e explicar o porquê dele ser o meu favorito de Lovecraft. Também para ver se ele não vai tentar me explodir de novo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo? Para começar, quem ou o que é o Nyarlathotep? Assim como eu disse no vídeo do Cthulhu, Nyarlathotep é um deus exterior, sendo conhecido como o mensageiro dos deuses, aquele que cumpre as vontades do único e poderoso Azathoth. Sendo Nyarlathotep aquele que decide se algum povo, planeta ou qualquer coisa que exista no universo deve deixar de existir. Podemos dizer que ele é quem toma as decisões entre os deuses e, principalmente, é aquele que pensa pelos deuses. Com ele sendo a mente pensante dos deuses exteriores e o intermediário entre eles e todos os seres vivos do universo. Resumindo, é o faz-tudo dos deuses. E por isso ele é o deus exterior mais importante do universo, pois é ele quem toma a decisão do que deve acontecer e o que não deve acontecer no universo. Podemos até dizer que ele é a representação das faculdades mentais dos deuses exteriores, pois diferente dos outros deuses, ele parece ser o único que demonstra algum tipo de raciocínio. Raciocínio esse que ele usa para satisfazer sua curiosidade. Como mensageiro dos deuses, Nyarlathotep tem total liberdade para agir ativamente no universo, observando outras espécies, aprendendo suas línguas e criando cultos para adorá-lo. Uma curiosidade: em algumas fontes, é dito que Nyarlathotep é o único deus que pode ouvir e seguir as vontades de Azathoth, pois Nyarlathotep seria uma criação vinda do próprio Azathoth. Mas não confunda as coisas. Nyarlathotep não é um servo, ele é um arauto, alguém que segue as vontades de seu mestre e sendo seu principal representante. E é por isso que os deuses exteriores ou até os grandes antigos não entram no caminho de Nyarlathotep, pois a decisão de Nyarlathotep é absoluta e não pode ser contrariada. Nem mesmo as outras divindades do universo, como Yog-Sothoth, que controla o espaço-tempo, ou Shub-Niggurath, que é como uma deusa da fertilidade, tem coragem de irem contra a decisão de Nyarlathotep. Pois, ao longo das eras, mais de um grande antigo já foi apagado da existência, apenas por ir contra o julgamento de Nyarlathotep.
Certo, de longe, Nyarlathotep é o deus exterior mais diferente e caótico entre os seus iguais, pois por ele ser um deus ativo em nosso universo, ele muitas vezes usa o seu tempo para satisfazer sua curiosidade. Nyarlathotep tem um certo interesse em formas de vidas inferiores, principalmente nas humanas, o que é algo meio incomum entre os deuses exteriores, pois enquanto a maioria dos deuses demonstra indiferença para os seres humanos, Nyarlathotep tem um interesse peculiar, demonstrando curiosidade ao ver o comportamento dos seres humanos. Dizem até que foi ele quem apresentou os deuses para a humanidade, fazendo eles criarem cultos de adoração e rituais para agradarem esses seres cósmicos. E por que Nyarlathotep fez isso? Simples, para ver como o ser humano reagiria ao encontrar seres de tamanho poder na sua frente, como um experimento. E Nyarlathotep teria feito mais desses experimentos ao longo das eras, se disfarçando entre os mortais e manipulando eles para seus interesses. Uma das formas mais conhecidas é a de um homem alto, de pele escura e aparência sinistra. Ele também já assumiu a forma de um faraó, semelhante ao anterior, com mais leves diferenças. No livro Nyarlathotep, o Caos Rastejante, ele usaria essas formas para influenciar a mente da população do Egito, onde ele faz uma espécie de apresentação científica, afetando a mente de todas as pessoas da região, fazendo em seguida que todas essas pessoas entrem em um completo horror, o fim do mundo, sendo uma forma de dizer que Nyarlathotep seria aquele que causará a destruição do ser humano, manipulando elas para sua curiosidade e fazendo os humanos causarem sua própria destruição, pois muitas vezes dos eventos que já quase causaram o fim da humanidade, todos teriam sido feitos pela intromissão de Nyarlathotep. As bombas nucleares, doenças que pareciam sem cura e muitos outros eventos relacionados aos grandes antigos. Tudo isso apenas para satisfazer sua curiosidade infinita, testando apenas para ver qual seria a reação do ser humano ao causar sua própria extinção, sem se importar com quantas vidas irão se perder no processo. Ok, já sabemos basicamente quase tudo sobre as intenções do Nyarlathotep. Espalhar o caos no universo, observar e manipular espécies inferiores, mas ainda tem algumas coisas interessantes a se falar. Como uma delas sendo a forma de como Nyarlathotep manipula os seres humanos. Como eu disse antes, Nyarlathotep foi quem apresentou os deuses para a humanidade. Mas conforme as eras foram passando, Nyarlathotep continuou com seus experimentos para saber quais seriam as reações do ser humano ao ver um deus em sua frente. Com Nyarlathotep até mesmo usando a aparência de outros deuses para ver como o ser humano reagiria. E sim, isso significa que basicamente todos os deuses conhecidos pela humanidade são apenas disfarces do Nyarlathotep. Seja Odin, Zeus, Ra ou qualquer outro deus já criado pelo ser humano, todos esses deuses seriam apenas Nyarlathotep manipulando o ser humano para satisfazer sua curiosidade. E esse é um dos motivos para eu gostar tanto do Nyarlathotep. Um ser que vem manipulando toda a história da humanidade e sendo todos os deuses que o ser humano já criou ou adorou, é muito massa. Isso sem contar o tanto de catástrofes que o Nyarlathotep já criou. Mas digamos que ele deu uma tranquilizada sobre esse tipo de assunto, pois ele estaria agora mais focado em áreas mais científicas. Diversas vezes, Nyarlathotep se mistura entre os humanos para manipular cientistas, filósofos, etc.
apresentando novas invenções e ideias que beneficiariam a humanidade, só com o propósito de ver como a humanidade evoluiria. Os humanos provavelmente seriam o povo de mais interesse do Nyarlathotep, mas existem outros povos que também acabam atraindo sua curiosidade, como por exemplo os Migo, que são uma espécie alienígena que tem uma certa adoração pelos deuses exteriores, isso incluindo Nyarlathotep, com o próprio manipulando essa espécie para seus interesses. E falando nos deuses exteriores, sua relação com eles é complicada, pois muitos dos deuses quase não agem fora de seus domínios, então ele não tem uma opinião forte sobre eles. Já agora com os grandes antigos, sua relação com eles é mais complexa, pois ele tem tanto aliança com alguns deles, quanto uma inimizade forte com alguns. Como por exemplo, Nyarlathotep tem um certo ódio por Kituga e uma rivalidade forte com Hastur, pois Kituga uma vez já foi invocada pelos humanos para banir um dos avatares de Nyarlathotep, pois ela é um dos únicos métodos conhecidos de como expulsar o Nyarlathotep da Terra. E Hastur teria uma rivalidade sobre a forma de como os dois espalham o caos na Terra, tendo ideias contrárias e opostas sobre como manipular os seres humanos. Já agora com o famoso Kichuryu, sua relação é mais tranquila, já que Kichuryu é leal aos deuses exteriores. Nyarlathotep veria Kichuryu mais como uma ferramenta para espalhar o caos na Terra, usando seus sonhos para influenciar a humanidade. Já agora sua relação com Azathoth é meio questionável, pois Nyarlathotep demonstra desprezo pelo seu mestre, pelo principal fato de que Azathoth é um ser irracional, um ser que nem sequer sabe pensar. E para um ser que almeja mais conhecimento e que sabe que está abaixo de uma divindade sem cérebro, seria algo de extrema frustração. Embora Nyarlathotep seja leal ao seu mestre, ele carrega a raiva por estar abaixo de algo que nem sequer sabe que existe. Mas mesmo carregando essa raiva, ele ainda se mostra obrigado a servir o seu mestre, pois esse é o propósito do porquê ele foi criado. Agora, com todas essas informações, acho que já podemos colocar uma classificação. Nyarlathotep, o caos rastejante. Entre todos os deuses exteriores, ele de longe é o deus mais humano e caótico do universo. Pois assim como os humanos, ele é arrogante e demonstra uma enorme curiosidade, sempre agindo nas sombras e manipulando todos ao seu redor só para espalhar o caos entre os mundos ou para ver qual vai ser o resultado final. Sendo uma entidade sádica que se diverte com a destruição que ele cria. Sendo assim, podemos classificá-lo como um nível além de qualquer perigo existente, pois, diferente do Kichuryu, Nyarlathotep é de fato um deus. Um deus que não se importa com a vida dos seres do universo, sejam seus iguais ou dos seres humanos, pois por enquanto, Nyarlathotep continua se divertindo, causando caos na Terra. Mas quando ele se entediar do ser humano, ele não verá mais valor no planeta Terra e irá causar o real fim da humanidade, só para depois encontrar outro povo para atrair a sua atenção. E até esse dia, só nos resta rezar para que algum milagre nos proteja. Embora rezar por um milagre, para um ser que já foi qualquer tipo de Deus conhecido, só se mostraria inútil e até mesmo desesperançoso. E também, só fazendo lembrar que não existe nenhum Deus que possa nos proteger. Opa! Ink aqui, finalizando mais um vídeo de análise.
Admito que esse vídeo me deu mais trabalho que o vídeo do Kichuro, que aliás eu recomendo ver, mas ainda acho que o resultado foi bom. Comenta aí embaixo se quer que eu traga outra criatura de Lovecraft ou de qualquer outro tipo de monstro ou personagem que eu possa falar. E é claro, deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva para subir ainda mais o canal. Também compartilha para alguém que gosta desse tipo de vídeo. E, bom, é isso. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que viram até aqui. Eu me chamo Ink e até... Nyarlathotep maldito. Até a próxima. Ai.